nome é Flávio Campo, eu sou judoca, né? Não existe aí judoca, a gente brinca. Fui atleta durante muitos anos, cheguei a ser medalhista olímpico e fui ao longo desses anos de esporte, né? Conhecendo e entendendo cada vez mais a força, o potencial que o esporte tem quando a gente fala em formação. Eu, no meio da minha carreira, eu tive uma frustração. Eu perdi a vaga para uma Olimpíada que eu achei que eu fosse para ganhar medalha. E nessa Olimpíada, eu fui como reserva, eu achei que era o momento de fazer algo que eu já sonhava há muito tempo, né? Que era, de alguma maneira, usar um pouco dessa história minha com o esporte para incentivar outras crianças a se desenvolverem, né? De alguma maneira. Eu cresci numa cidade muito desigual, né? E isso é muito claro pela geografia do Rio de Janeiro, né? Com montanhas, você tem mais de 20% da cidade morando em favela. E eu comecei a dar aula de judô em 2000, assim que eu voltei dessa Olimpíada de Sydney, e vi muito rapidamente como o esporte era forte, quando a gente fala em transformar. Então a garotada foi evoluindo, pertencimento, autoestima, tudo que muitas vezes faltava para algumas famílias, o esporte foi proporcionando. E a partir dali eu nunca mais tive dúvida que o esporte era muito poderoso. O Reação já são mais, a gente faz 20 anos formais, ano que vem, 23 de fundação, de existência. E a gente hoje basicamente é um espaço onde a gente acredita que todo mundo é um faixa preta em potencial. A criança, quando entra lá, a gente já olha para ela como um faixa preta em potencial que precisa ser desenvolvido. E a gente cria uma jornada potente até a faixa preta, dentro e fora do tatame. Essa é a nossa metáfora, né, que a gente usa, com várias jornadas. Dentro do esporte, com todo um programa socioemocional, associando os valores, as histórias do esporte aos valores que a gente trabalha, sempre numa perspectiva de construir, conquistar e compartilhar cada um desses valores. A gente tem um programa de educação, tem um programa olímpico, já fizemos campeão olímpico, campeão mundial, muita história de sucesso também no alto rendimento. E histórias de transformação além do esporte, né? Médicos, engenheiros, professores, boa parte dos 100 colaboradores hoje do Reação são ex-alunos. Né? A gente hoje está em 12 polos, em 4 estados do Brasil. E em determinado momento eu comecei a perceber que o que a gente fazia ali tinha um impacto muito alto, mas ao mesmo tempo uma escala limitada pelo modelo, né, de crescimento nosso. Então a gente criou o Ciclo, que é uma empresa com viés social, com propósito, e a gente cria currículos de várias modalidades esportivas para o contraturno e currículo para a educação física, obviamente alinhado com a BNCC, mas autorais, esses currículos, com um socioemocional onipresente, né? A gente tem o valor do esporte para toda a vida em cada um desses currículos que a gente desenvolve, com essa perspectiva do construir, conquistar e compartilhar. E para cada criança de escola privada que a gente leva esse programa, a gente leva também para uma criança de projeto social. E 2 vezes por ano a gente faz um evento que integra crianças de projeto social com crianças de escolas privadas em equipes misturadas. Então a magia nossa é acreditar que o esporte tem uma mágica transformadora, integradora, e usar com cada vez mais lugares. A gente hoje está com um pouco mais de 60 escolas, é o nosso primeiro ano de operação, mas a ideia é transformar a educação no Brasil pelo esporte, reposicionar o esporte na educação. Está só começando, a ideia é mudar mesmo, é fazer barulho. Na verdade, o Reação é onde nasce o Ciclo, o Reação é um projeto social, o Ciclo é uma empresa que tem um propósito social, mas é uma empresa. E a gente distribui isso pelo Brasil. E para cada criança de escola privada, a gente consegue levar isso também para uma criança de projeto social. Então, um viabiliza o outro. A escala do social é viabilizada pela escala do privado. E a gente tem como missão reposicionar o esporte na educação do país. Então, esse é o meu grande projeto de vida. E a gente está só começando. A Rafaela foi bicampeã mundial agora, ela começou a história dela no Reação. Eu acho que é um exemplo assim de que não tem limite para sonhar, né? Que a gente tem lá no Reação todo tipo de transformação, de desenvolvimento, enfim. Boa parte do nosso grupo hoje de colaboradores é de ex-alunos do Reação. E é o legado vivo ali acontecendo e retroalimentando a Reação.
Eu acho que é isso, a gente vê todo mundo como faixa preta em potencial, porque eu acho que é a função de todo educador, né? Usando essa metáfora. Todo mundo tem condição de chegar nessa faixa preta, né? A faixa preta é uma faixa branca que não desistiu, então vamos desenvolver esses faixas brancas para um dia chegarem nessa tal faixa preta, né? Do esporte, no nosso caso, mas especialmente da vida, levando adiante essa ideia do construir, conquistar e compartilhar. Olha só, o Reação hoje, nesses 20 e poucos anos, a gente já deve ter impactado a vida de aproximadamente 20 mil alunos, né? É um número alto para um projeto social, mas baixo quando a gente pensa em Brasil. Aí o ciclo entra com essa função, essa missão de ter um impacto mais amplo, né? Pensando em Brasil. E as escolas privadas ajudam a gente a poder escalar isso no social. Então essa ideia, assim, é a nossa utopia em construção.